Você acha que dá para atingir esse padrão de perfeição, né, relativa, como você colocou, ainda no planeta Terra ou em outros mundos? Olha, eu estava lendo hoje esse livro do Chico e André Luiz fala que Chico foi um completista, ou seja, ele completou o que ele tinha programado para essa reencarnação. Então, ali ele chegou a uma perfeição, porque ele completou tudo o que ele se propôs. Então, nós podemos. É mais difícil, né? A gente completar tudo o que a gente se propôs, porque com o véu do esquecimento na reencarnação, a gente, em contato com a matéria, tem muitas tentações. Se o espírito não for forte o suficiente, determinado, porque a gente sabe, tudo está na nossa consciência. A gente sabe como deve proceder. Aquela linha geral, a gente sabe da nossa encarnação. Sempre tem uma linha geral, um caminho ali a ser traçado. Tem os atalhos, né? Mas se a gente se dedicar naquilo que a nossa consciência nos indica, os nossos anjos de guarda, por que que nós temos esses anjos de guarda, né? Esses espíritos superiores, porque eles são superiores a nós. Por que que eles estão ali abnegando de si quando poderiam estar vivendo a vida deles, talvez? Eu acho isso de uma assim de uma delicadeza, de uma beleza, porque são seres que esqueceram de si para nos acompanhar. Antes, durante e às vezes após a reencarnação, e às vezes voltam noutras existências junto conosco. Não, beleza, isso é um amor mesmo, né? Solidariedade, né? Total, né? Exatamente, E, total. e você acha que o Chico Xavier ele pode ter vindo já de um outro mundo? Ele pode ser um espírito vinculado a um outro mundo mais evoluído e veio para a Terra em missão? Ou você acredita que ele já era um espírito vinculado à Terra, Eu, que já estava evoluindo aqui? eu penso que ele já estava evoluindo aqui, por mais, porque mesmo que ele tivesse já vindo com outras aquisições melhores, se ele reencarnou, na minha opinião, como todos nós, reencarnou para aquela missão naquela fase. Então, o que ele já sabia, aquele adiantamento que ele já tinha, ficou guardadinho, não está perdido. Mas ele apresentou aqui nessa vida o que ele precisava para cumprir essa parte da existência. Porque todos nós somos assim, nós temos as nossas aptidões que ficaram guardadas. Quando a gente retorna, nós vamos atuar em cima daquilo que a gente precisa. O que adquirimos não se perde, espiritualmente e moralmente. Mas a gente às vezes vai trabalhar naquilo que mais necessitamos nessa reencarnação. Eu penso que ele ainda pode ter vindo assim ter vindo com mais bagagem, mas aqui ele não pôde demonstrar essa bagagem. Foi bem humilde, bem simples, né? Praticamente com pouca, não era um homem, Instrução? pouca instrução, mas claro que ele devia ter uma bagagem boa. Mas para essa vida, o exemplo que ele precisava dar, eu acho que aquilo tudo ficou guardado e não foi usado. Foi usado aqui. Porque sabe Mas que de outro mundo, não sei te dizer. sabe que eu perguntei? Porque eu lembro do livro Renúncia, né? E o espírito ali, Alcione, né? É, Ele era vinculado a um mundo mais avançado. Aí, bem no comecinho, diz que ela era ligada às artes nesse outro mundo, né, mais avançado, que ela já não necessitava reencarnar no planeta Terra. Mas aí ela tinha ali o seu ex-noivo, né, o ex-marido de outras reencarnações, que ela progrediu e ele ficou ali. Era um antigo um padre padre. que sempre tombava no Nas mesmo mesmas erro, como você coisas. falou, né, estacionário. E ela, ao visitá-lo numa zona umbralina, vamos dizer assim, é, ele já pressentindo que ele ia ter que reencarnar, ele clama para ela, falando: "Ó, eu quero ir, mas só se você for junto." E ela, por amor, né, renúncia total, ela aceita. E ela fala: "Não, eu vou para auxiliá-lo." Aí ela pede autorização para o seu mentor, o seu instrutor naquele mundo que ela era vinculado, já mais avançado, e ele orienta, esclarece, falando que ela não tinha mais necessidade, que ela poderia ajudar sem reencarnar, que ao reencarnar ela poderia criar débitos para elas que ela não tinha ali, Poderia falhar, poderia mesmo sendo falhar. um espírito já superior. Então aí eu imagino, aí quem lê o livro, né, fica de recomendação para quem quiser ler, né, o livro Renúncia. Eu fico imaginando, aí mostra o quanto ela foi boa para todos aqueles que se vincularam a ela, né? Aí eu fico imaginando,
E o Chico, né, por tudo que ele fez. Aí, por isso da minha pergunta, será que ele também não veio em missão, assim, não só uma missão para alguém especial, individualizado, né, mas uma missão coletiva da humanidade total, Sim, porque né? ele ajudou muito, ele acordou muitas pessoas. Ele veio em missão, eu penso que sim. Mas eu não tenho notícias que se ele tenha vindo de um outro mundo mais avançado. Mas ele trouxe o principal, que era o amor, o desprendimento, a humildade, quanta coisa que ele passou, né? Mas André Luiz, então, ele completou. Ele foi completista, segundo André Luiz, porque ele fez tudo o que ele se propôs. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.